Paz, irmãos, abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do verso de número 25. Eu, orando ao Senhor e tentando vencer algumas crises que sempre enfrentamos, o Senhor me fez voltar aos primeiros momentos da minha fé. O Senhor me fez lembrar alguns momentos que eu vivenciei lá no começo da minha fé. E, na verdade, eu tenho tentado fazer isso como prática. Voltar sempre a Galileia, quando os horrores e a crueldade do mundo, às vezes, tentam roubar de nós a esperança. O Senhor sempre faz com que a gente volte a Galileia. Foi o que Ele falou para Pedro e aos discípulos. Voltar a Galileia é fazer o caminho de volta do processo da vida que nos trouxe até aqui. E voltar a Galileia vai fazer com que você passe por lugares que se transformaram marcos na sua vida, marcos na sua história, não é? Milagres que você testemunhou, coisas que Deus fez através de você. E me fez lembrar o início do meu discipulado, da minha caminhada. A casa que eu morei, em Mossoró, ela tinha um pequeno gramado assim na frente. Eu tive que arrancar depois, porque teve uma formiga lá. Mas tinha um pequeno gramado assim na frente. E sempre, antes do dia amanhecer, a verdade, o sol raiando, né? Eu gostava de ir lá para perto daquele gramado, o violão em punho. Eu não toco muito, só toco em 3 notas, sol, dó e ré. Se você quiser cantar comigo, vai ser que ser sol, dó e ré. E eu ficava ali com uma pastinha de músicas que eu tinha cifradas. Eu tive encontros maravilhosos com Deus ali, na simplicidade da arranhadura das 3 notas, na simplicidade dos momentos. Deus me visitou ali. Foi a partir dali que o Senhor começou a mostrar para mim o peso do discipulado. Porque até então, eu havia sido atraído por Deus pela emoção de sentir a Deus e pelo amor a Deus. Mas eu não tinha mensurado ainda o peso e o custo de servir a Deus. O discipulado tem um custo. A salvação é de graça para nós, porque Cristo pagou um preço alto, mas o discipulado tem um custo emocional, um custo físico, um custo que alguns de nós, notadamente, ainda não percebeu. E nós temos falado reiteradas vezes na igreja a respeito do discipulado, a respeito da nossa vida particular com Deus. Nós sempre abrangemos a vida da igreja, sempre dentro de uma conotação coletiva. Nós sempre falamos igreja no sentido coletivo. A igreja está bem, a igreja está isso, a igreja está aquilo. E nos últimos tempos, Deus tem nos chamado para uma avaliação pessoal e individual do custo desse nosso discipulado e de como esse discipulado realmente ele é vivido por nós. E eu queria fazer essa leitura hoje para falarmos a respeito justamente da nossa missão para com Deus. Eu me encontrei na missão com Deus no primeiro contato que eu tive com um livro, nem sei se esse livro está mais rodando por aí, mas o título do livro era O Contrabandista de Deus. Falava a história do irmão André, que fundou a missão Portas Abertas, que contrabandeava a Bíblia para os países comunistas da Cortina de Ferro.
Se você quiser conhecer o irmão André, está lá em missãoabertas.org, e você vai conhecer um pouco da história. A história desse homem foi a centelha de Deus que me motivou a viver o discipulado na sua integralidade. Eu queria fazer uma leitura para a gente introduzir o texto, para nós compartilharmos nessa noite. Posso ouvir um amém? Amém. Pegue sua Bíblia, não feche ela. Por mais que você tenha aqui a cola do telão, deixa ela aberta aí para você manuseá-la. Senão as folhas vão ficar coladas. Amém? Grandes multidões acompanhavam Jesus. Capítulo 14, verso 25. E voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei, indo para combate com outro rei, não se assenta primeiro para o quê? Não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, escute bem, qualquer um de vocês que não renuncia tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal certamente é bom. Se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não serve para mais nada, nem para a terra, não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos, ouça. O texto ele é bem rico. Capítulo 14, na verdade, é bem rico. Aqui Jesus acabara de sair de uma refeição da casa de um dos fariseus. Versículo 1 diz que ele está numa refeição na casa de um dos principais fariseus. E no meio desse processo dessa refeição, que não podemos determinar que seja almoço ou jantar ou ceia, Jesus ele trava um severo debate, um severo diálogo com os religiosos que estão ali, falando, por exemplo, do orgulho, falando, por exemplo, da soberba, falando, por exemplo, de um comportamento errôneo que eles tinham a respeito do entendimento do que era servir a Deus. Olhe para cá, aqui também, o texto, na verdade, que antecede o texto que nós lemos, Jesus profere a parábola da grande ceia. É exatamente aqui que Jesus introduz o real sentido do discipulado, do ser discípulo. Olhe para cá, preste atenção. Aqui Jesus começa a falar sobre o comprometimento e sobre o processo de como um discípulo se comporta. Se você lembra da parábola da grande ceia, aqui há 2 convites que são enviados para que as pessoas participem dessa grande ceia. No primeiro momento, o convite é realizado para que as pessoas possam, e culturalmente, olhe para cá, tradicionalmente, havia-se 2 convites a serem realizados para você participar de um momento de ceia na casa de alguém importante. O primeiro convite era feito sem determinar o dia, sem datar a hora. Era mais ou menos assim: olha, vou fazer um jantar na minha casa, quero que você vá jantar comigo. A resposta de todos os que receberam esse primeiro convite foi: nós vamos. Quando o jantar era marcado, quando a data era estabelecida, existia o segundo convite, que era quando o servo ia naquele mesmo dia e dizia: olha, o jantar do meu senhor é hoje, você foi convidado para participar desse jantar. A parábola diz
que nesse segundo convite, cada um começou a dar uma desculpa e a fugir da responsabilidade de ir lá. A lição da parábola é bem simples. Primeiro, no primeiro convite não tem comprometimento. O primeiro convite, ele é aleatório, ele não exige que você invista um tempo com ele. Se algumas pessoas disserem assim, quantas vezes você não disse, olha, vamos sair um dia, vocês vamos? Mas quando esse convite exige um custo, ou seja, você tem que deixar de fazer algo para cumprir o convite, aí a questão muda de figura. É exatamente o que Jesus está dizendo aqui. No primeiro momento, na parábola, eles aceitaram o convite de bom grado. Aqui Jesus está falando da multidão e daqueles que são discípulos. Então, quando Jesus encaminha nesse discurso e termina esse discurso, ele sai daquele lugar, ele sai do lugar onde ele estava, e uma multidão vai atrás dele. Em primeiro lugar, é preciso entender que os nossos processos, mesmo que culturalmente distantes, eles são semelhantes. Os ajuntamentos religiosos acontecem ainda hoje. Se por acaso, como sempre acontece aí ainda nos dias de hoje, a pessoa sair divulgando aí que fulano está fazendo milagre em tal lugar, que o profeta não sei de onde está em determinado lugar, como um pastor colega meu do Maranhão, falando a história, disse que um carro passando no meio da rua, avisando que em tal igreja estaria um profeta de tal lugar. O homem cura, o homem unge, o homem batiza, o homem é o cão. É porque no ditado, né, quando a gente fala assim, o nordestino fala, o bicho é o cão mesmo, esse bicho é bom. Aí a pessoa que estava fazendo o aviso, não era crente, se empolgou. O homem salva, o homem batiza, o homem cura, o homem é o cão mesmo. Esses movimentos religiosos, eles fazem um grande ajuntamento. E aqui, olha para cá, não é qualquer pessoa. Jesus já multiplicou pães, Jesus já curou inúmeras pessoas, fora os que foram registrados, as que não foram registrados. Então uma grande multidão afluía para onde Jesus estava. Então era o status de qualquer profeta daquela época. Uma multidão seguindo era um status ideal, porque você estava sendo reconhecido, as pessoas estavam reconhecendo o seu ministério. Mas aqui ele inicia o versículo de número 25, virando-se para essa multidão e falando o discurso que nós estamos falando aqui. Esse discurso que eu acabei de ler para os irmãos, Jesus está deixando bem claro que segui-lo existe um custo, que ser discípulo existe um preço, que para atender o segundo convite, é preciso ir além daquilo que aquelas pessoas já foram. Quando nós olhamos dentro do contexto da nossa nação, a escalada de crescimento do meio evangélico, e quando nós percebemos que não é paralelo esse crescimento de número de igrejas, a transformação da sociedade, nós vamos ver que muitas pessoas estão frequentando igrejas e não são discípulos. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, muitas pessoas estão afluindo para ouvir os discursos, os sermões e participar da vida religiosa, mas eles ainda não entenderam o que é ser discípulo. E Jesus aqui discursa para esta multidão, semelhante ao que ele discursa em João no capítulo de número 6. E o discurso aqui, olhe para cá, ele é extremamente duro. E ele está cheio de condicionantes. O que são condicionantes? Se isso não for isso, você não é isso. Se você não fizer isso, você não é isso. Deixando bem claro que a prática dos seus ensinos e a prática das suas ações é que determina se você é discípulo. Não é a autoafirmação. Você é discípulo? Amém, eu sou discípulo. Não é a autoafirmação, não é o falar, não é o muito repetir, não é citar palavras ou citar os textos. Aqui Jesus está falando com escribas, com fariseus e mestres da lei, homens que desde a sua infância eram versados nas sagradas escrituras. Poucas pessoas tinham habilidade de debater com o mestre da lei ou com um escriba.
Então aqui Jesus está fazendo um combate frontal a um pensamento que nós achamos que é a realidade, que o simples fato de sermos religiosos nos classifica como discípulos. E aí eu vou pegar um adágio, um ditado, um clichê muito utilizado pelos meus colegas pentecostais, quando eles dizem: vai ter muita surpresa no céu. Porque muita gente de terno e gravata não vai estar lá. Porque muita gente que cita versículo de cor não vai estar lá. Porque muita gente que marcha não vai estar lá. Porque aqui não é a autoafirmação, não é o fato de eu me colocar ou me identificar. Aqui não tem o transdiscípulo. Eu me identifico discípulo, eu sou discípulo. Não! Suas ações práticas é que encaixam você no trilho do discipulado. Quem está me entendendo, diz amém. E Jesus, ele entra frontalmente para combater a ideia dos religiosos da época. Primeiro ponto, o primeiro conceito que Jesus coloca como razão, ou seja, como elemento principal do discipulado, olhe para cá, é que Jesus deve ser a sua prioridade. Vai devagar, não dê glória ainda não. Brincadeira, irmão, pode dar glória. Dê glória, dê glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus tem que ser prioridade. Quando algumas versões mais antigas dizem: se você não aborrecer pai e mãe por amor de mim, você não é digno de mim. Aborrecer, na tradução de João Ferreira, não entra dentro do contexto de você fazer raiva a pai e mãe ou desrespeitar, o que iria de confronto ao conceito da Bíblia, de honrar pai e mãe. Aqui há um comparativo de prioridade. Na literatura da escrita judaica ou aramaica, você fazia um comparativo, ou seja, você ama um, aborrece o outro. Você já viu isso várias vezes na Bíblia. Se você ama um, você aborrece o outro. Ou seja, você prioriza um, dando as costas para o outro. A ideia do discurso é como se um elemento estivesse de um lado, um elemento estivesse do outro lado. Quando você ama um, você dá as costas para o outro. Aquilo que é mais importante é colocado como prioritário. Quem está me entendendo, diz amém. E aqui é um conceito frontal à multidão, porque a multidão, ela é volúvel e passional. É volúvel porque ela muda constantemente os seus conceitos a respeito do que é prioritário. Essa multidão que está confrontando, que Jesus está confrontando, é a multidão que grita: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Dias depois, essa mesma multidão está dizendo: crucifica-o, crucifica-o, que seu sangue caia sobre nós. A multidão, ela é volúvel, ela muda conforme o seu humor e a sua capacidade de compreender o que é bom para ela. Quem está me entendendo aí, diz amém. É exatamente isso que Jesus fala na parábola que precede ao texto que nós lemos. Na parábola que precede o texto que nós lemos, Jesus está dizendo: as pessoas querem seguir sem compromisso. As pessoas querem seguir enquanto tem pão, enquanto tem milagre, enquanto tem cura, enquanto tem um ambiente agradável. A multidão, ela quer ser servida, ela não entende o processo de ser comunidade, ela quer sentar, receber e ir embora. Ela quer chegar, está tudo arrumado, ela quer terminar e ir embora, ela não quer envolvimento. A multidão, ela é marcada por ser volúvel e passional. E quando alguém é passional, olhe para cá, a coisa mais importante para essa pessoa é ela mesma. E quando uma pessoa tem a si mesmo como elemento mais importante, ela não é leal a ninguém. Se você tem um amigo que ele se acha a coisa mais importante, ele não é leal a você. Ele vai passar você para trás no dia que ele tiver a oportunidade de levar vantagem sobre você. A lealdade concentrada em si mesmo deixa esse elemento desleal.
Se você é leal somente a si mesmo, você é desleal com outras pessoas. Quem está me entendendo aí, diz amém. Veja o versículo de número 27, veja o que Jesus diz. Jesus diz: quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. A cruz era um instrumento abjeto. A cruz era um instrumento rejeitado. A cruz era um instrumento de tortura e morte. Jesus está utilizando a analogia do instrumento mais cruel e mais perverso de execução romana. E Jesus está fazendo uma analogia muito forte. Ele está dizendo: abrace a cruz. Se você não abraçar a minha cruz, então ele deixa bem claro, ele vai em contra exatamente o que compromete a multidão. Olhe para cá, falta de comprometimento. E a sua falta de comprometimento não é medida pelas suas palavras, a sua falta de comprometimento é medida pelo seu comportamento. A forma com que você se move no mundo determina o que é prioritário no seu coração. As coisas que você ocupa tempo, as coisas que você coloca como prioritária, as coisas que você secundariza, é que determina se Jesus é a prioridade na sua vida ou não. Deus está medindo o quanto nós investimos o nosso tempo. E em que nós estamos investindo o nosso tempo? E o que é mais pesado nas decisões que eu vou tomar? O que é mais determinante nas minhas decisões? É isso que é prioridade na sua vida. Quem está me entendendo, diz amém. O que tem mais valor é o que é prioritário. Por isso que no versículo 26, Jesus faz uma comparação de coisas extremas. O que são coisas extremas? Pai e mãe. Ele eleva o sarrafo das prioridades. Naquela época, hoje eu já não sei tanto. Mas naquela época ele eleva o sarrafo das prioridades, ou seja, tem que amar a mim mais do que pai e mãe. Ou seja, o sarrafo do pai e da mãe era a última instância, era a instância mais alta. Quem está me entendendo diz amém. E ele diz: a coisa mais importante da sua vida, eu sou mais importante do que isso. O que seja mais importante na sua vida, eu sou mais importante do que isso. O que seja a coisa que você enche os seus olhos, eu sou a coisa mais importante do que isso. Olhe para cá, por isso que ele diz: tem que deixar tudo, porque as suas ações determinam se Deus é prioridade na sua vida. O quanto tem de Deus na sua agenda? O quanto tem de Deus nas suas decisões? O quanto tem o peso de Deus nas suas escolhas? O quanto tem o peso de Deus para evitar as tentações? O quanto tem o peso de Deus na sua vida cotidiana? É Deus quem te visita no início da manhã? É com Deus que você encerra seu dia e sua noite? É Deus quem determina o que é certo e errado na sua vida? A Bíblia é a sua balança? Se não for, Deus não é a sua prioridade. Se não for, Deus não é a sua prioridade. Por isso que o primeiro impacto na multidão é: eu não sou prioridade para vocês. Vocês querem o que eu ofereço. E cá entre nós, olhe para cá. Se a gente fosse peneirar em algumas igrejas, se a gente fosse passar por essa peneira, muito sujeito ia ficar enganchado na peneira. Porque na maioria das vezes, as nossas necessidades, elas ocupam o trono das nossas prioridades. É o que acontece quando alguém se desvia, quando pede um milagre e Deus não dá. É quando acontece quando alguém quer viver de um jeito, Deus não deixa, ele se afasta. E sendo bem franco para os irmãos, tem muita gente que fala que Deus é tudo, mas quando você olha para ele, Deus na vida dele não é nada. Mateus capítulo 26, no verso de número 21. Ele diz: aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde está o seu coração?
Onde está o seu tempo? Em que você tem gastado as suas forças? Ei, olhe para cá. Isso aí é a sua prioridade. Isso aí é a razão maior da sua vida. Por isso que Jesus no seu discurso diz: primeira característica do discípulo é: Jesus é a sua prioridade. Senhor, eu quero agradar ao Senhor, eu quero louvar o teu nome. A minha vida financeira glorifica o Senhor, a minha vida conjugal glorifica o Senhor, o meu comportamento no trabalho glorifica o Senhor, a minha vida é entregue ao Senhor, a minha vida é um altar de adoração ao Senhor. Quando as pessoas olham para mim, elas não veem a mim, elas veem a glória de Deus manifesta através das minhas ações. Quem me entende diz amém. Priorizando algo, nós tornamos outra coisa secundário. Se você torna Jesus prioridade, olhe para cá, a sua vida se torna algo secundário. Você concorda comigo? Diga amém. Mas convenhamos, isso é difícil. É isso que destaca o discípulo da multidão. O que destaca o discípulo da multidão não é ele gritar. O que destaca o discípulo não é ele dizer que é discípulo. A palavra do Senhor fala no livro de Atos capítulo 6, que ao se escolher homens cheios do Espírito Santo para fazer o serviço da diaconia, eles escolheram alguns homens, dentre eles Estevão, porque eles tinham uma reputação no meio da multidão. Quem tem Deus em primeiro lugar, Jesus destaca da multidão. E ele não destaca para colocar num pódio, e ele não destaca para colocar num determinado lugar, ele destaca para ser como discípulo. As ações destacam o discípulo. Mateus capítulo 5. Quem está comigo diz amém. Oh, aleluia. Mateus capítulo 5, versículo de número 14. Abra lá junto comigo. Olhe para o irmão que está do seu lado, vê se ele está bem aí. Está tranquilo. Irmão, está bom aí? Está friozinho? Oh, maravilha, hein? Sair daqui vai comer fora, para fechar o domingo bem. Amém? Os irmãos que estão com as esposas viajando estão na prova. Não é? Os irmãos que estão aí com a esposa viajou e está sofrendo. Está escutando aquele CD da MK, Amo Você, aquele CD antigo. Porque crente não rói com brega, né? Crente não se lamenta com brega, crente se lamenta com Amo Você da MK. Não é? Bruna Carla, Eixla. Os irmãozinhos choram quando termina o namoro. Fica a dica aí, viu? Catedral, nossa, vai escutar Catedral e vai chorar. Aquela ingrata. Mateus capítulo 5. Eu só sofri com Catedral. Mateus capítulo 5, verso 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Não se acende uma lâmpada para colocá-la embaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde se ilumina tudo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Olhe para cá, honestidade é um dever. Se comportar direito é um dever. Nós não somos movidos pelo que as pessoas vão ver em nós. Nós somos movidos pelo desejo de servir a Jesus na sua integralidade. E Jesus sorrir das nossas ações. E Jesus se alegrar do nosso comportamento. Para que ao cabo do dia nós possamos dizer assim: Senhor,
tudo que fiz foi para a glória do teu maravilhoso nome, porque nós amamos a Ele. Nós fugimos do pecado não é com medo de sermos apanhados, nós fugimos do pecado com medo de desagradar a Ele, com medo de entristecer o Espírito que habita em nós, porque a melhor coisa é se relacionar com Ele, porque a melhor coisa é caminhar com Ele, porque a melhor coisa é servir a Ele, porque a melhor coisa é se ajoelhar e saber que Ele está nos ouvindo. Ele é a nossa prioridade. Ele é a prioridade no meu casamento. Ele é a prioridade quando eu crio meus filhos. Ele é a prioridade no meu pastorado. Olha para cá, eu já pensei em desistir do pastorado. Eu já pensei em parar. Eu já pensei em colocar-me em outra situação, mas eu paro e disse, não, mas Jesus me chamou para isso, e isso é a minha prioridade. Eu pensei em outras coisas na minha vida, eu pensei em agir de outras maneiras, mas quero parafrasear o que Lutero falou: eu trago algemas invisíveis que me aprisionam a Deus. Eu estou preso a Ele. Eu estou preso por amor a Ele. Por isso que Pedro diz, para quem iremos? Você pode repetir isso também. Para onde eu vou? Quem pode me socorrer? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor me pegou, miserável, pecador, onde ninguém podia ver nada, e apostou em mim. Apostou não no sentido de saber se vai dar certo, investiu. Aleluia. Aleluia. Quando todos lavaram as mãos, Ele olhou para você e viu que era alguém digno de receber alguma coisa. Oh, aleluia. Quando ninguém vê capacidade em você, Ele vê para ser um instrumento da sua glória, para conectar outras pessoas a Ele. Como Ele não pode ser minha prioridade? Como Ele não pode ser a sua prioridade? É o compromisso que te credencia. É o teu comprometimento que credencia você. Primeira coisa, olhe para cá. Jesus é a sua prioridade. Posso ouvir um amém? Amém? Jesus é a sua prioridade. A segunda coisa que Jesus fala é que o discípulo ele tem consciência da sua vocação. Tem tanto crente cheio de mimimi hoje que não pode levar uma bordoada da vida. E se ajoelha. Conhece algum crente mimado? Quem conhece um crente mimado? Levante a mão. Olha, tem pouco crente mimado. Na minha época tinha mais. Agora, quem é crente mimado? Levante a mão. Ninguém levanta, né? Ele tem as suas credenciais porque ele entende a sua vocação. Ele sabe onde quer chegar. Veja o que o texto fala aqui. Ele faz uma analogia de 3 parábolas. Na primeira parábola, ele faz a comparação do discipulado como se construir uma torre. Você precisa calcular os custos para construir uma torre. Olhe para cá. Na segunda parábola ele compara como um rei que vai para uma guerra. E na terceira parábola ele fecha as 2 primeiras dizendo, se não for assim, se não for desse jeito, então, desculpe, não serve para nada. Os custos, em primeiro lugar, de se fazer a torre. Na primeira parábola, olhe para cá, você tem que calcular aonde você vai chegar. O discípulo, olhe para cá, ele não é no oba-oba. O discípulo, ele não tem espaço para empolgação carnal ou emocionalismo. O discípulo, ele traça o seu objetivo final e ele calcula como chegar ao seu objetivo final. Ora, quando você vai, por exemplo, construir alguma coisa, olhe para cá, os irmãos vão construir alguma coisa, você vai chamar alguém para construir alguma coisa na sua casa, uma reforma na sua casa, você vai chegar para a pessoa que vai fazer o seu serviço, você vai explicar como que você quer o seu serviço. Posso ouvir um amém? Porque o serviço ainda não existe, mas ele já está
focado na sua mente. Você já idealizou como você quer que a sua casa fique. Então você vai dizer para o pedreiro: eu quero que essa porta fique assim, eu quero que ela faça assim, e eu quero que ela vá para aquele lugar. Você vai explicar o que está na sua mente. Olhe para cá, você já tem o objetivo em mente. Você já sabe o que quer. Então, quando você traça o objetivo, significa que os cálculos para chegar a esse objetivo vão determinar se você vai chegar bem lá ou não. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Você é lembrado pelo fim das coisas. Você é lembrado nos últimos momentos. Quem está me entendendo aí, diz amém. Por isso que o discipulado é um cálculo, para que você entenda que você tem um objetivo final, e você vai ter um investimento para chegar lá, e você vai fazer força para chegar lá, mas você já tem em mente que quer chegar lá. Por isso que ele fala, você não pode ir na empolgação. O pastor Zé Lucena dizia que algumas pessoas escutam um assovio e pensam que é um chamado. Escutam um assovio, Deus está me chamando. Ei, olha para cá, não vá não. Porque o discipulado, o discípulo, ele sabe aonde ele vai chegar. Ele sabe que Deus o chamou e o alistou para morar nas mansões celestiais. Só que, irmão, isso tem um custo. E é preciso calcular para chegar lá. As pessoas podem não ver, olhe para cá, as pessoas podem não ver aonde você vai chegar, mas cá entre nós, Deus já colocou no seu coração aonde você vai chegar. Você já sabe aonde você quer chegar, e lá é quem Deus vai levar ao cabo o seu objetivo. Diga glória a Deus. Se você não tem esse objetivo, você precisa delineá-lo, você precisa alinhá-lo, você precisa deixá-lo bem claro. Que você está me entendendo, irmão? Diga amém. Calcule. Porque quando você calcula, não são as decepções da vida que te tiram da presença de Deus. Todos nós temos vida dura, meu irmão. A vida cristã de ninguém é melzinho, não. A gente está aqui, a gente passa dificuldade, a gente passa luta, a gente é odiado sem motivo, a gente é perseguido sem motivo, a gente oferece perdão quando nós somos insultados, a gente vive a graça enquanto os outros estão armados. Nós somos ovelhas vivendo no mundo de lobos, protegidos pelo sumo pastor da nossa vida. Então ninguém tem vida fácil, não. Não fique ensimesmado achando que você está sofrendo, achando que você é o único aqui que está sofrendo. Olhe para cá, todo mundo aqui tem um tipo de sofrimento. Estamos passando por crises emocionais. Você vê esse sorriso bonito na pessoa que está do seu lado, talvez ele esteja passando uma crise conjugal. Talvez ele esteja passando uma crise financeira, talvez ele não saiba o que vai comer no dia de amanhã. Nós temos crises, nós temos dificuldades, seja conosco, seja com pessoas que nós amamos, nós sofremos, nós gememos, mas o texto sagrado diz: nós somos atribulados, mas nós não somos abatidos. Porque nós sabemos o objetivo que temos, nós oramos, Deus vai dizer não algumas vezes, as coisas não vai dar do jeito que você quer algumas vezes, você não vai conseguir algumas coisas nessa vida algumas vezes, mas olhe para cá, esse não é o seu objetivo. Pelo menos não deve ser. Diga amém. Ele sabe onde quer chegar e ele conhece a sua força. Ele sabe de onde vem a sua força. E aí ele fala o comparativo de um exército. Vamos lá. Versículo de número 31, desculpe. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se senta primeiro para calcular
se com 10 mil poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Quem é que vai para a guerra e não calcula o exército do outro? Ei, olhe para cá. Agora não, que a gente já está marmanjo. Mas quando a gente é pequeno, está jogando bola, o sujeito dá uma entrada por trás. Você olha para trás. Se o sujeito for 2 vezes o seu tamanho, você faz o quê? Desculpa aí, meu irmão. Mas se o sujeito fosse pequenininho, o que é que você fazia? Você crescia. Que é isso aí, meu irmão? A nossa geração aprendeu a brigar, a briga verbal, né? Muitas brigas, Cristiano, foram ganhadas no gogó, né? Venha, venha! É isso que ele está dizendo aqui, olhe para cá. A força de um rei, olhe para cá, segure junto comigo, eu estou quase encerrando, amém? Eita. A força de um rei não é medida pela sua capacidade. A força de um rei é medida pelo tamanho do seu exército. Então a força de um rei não está nele. A força de um rei vem de fora do exército que ele tem. Quem me entende diz amém? Então o rei ele tem que entender a força que ele tem e de onde a força vem. O discípulo tem que entender a força que ele tem e de onde a força vem, e calcular essa força para implementar a sua batalha. Então Jesus está dizendo de uma forma bem clara: primeiro, ele sabe onde quer chegar. Segundo, ele sabe de onde vem e o tamanho da sua força. Você tem noção da sua força? Você tem noção do que a sua força é capaz de fazer? Olhe para cá. O nosso erro é achar que a nossa força é em nós mesmos. A nossa força não está em nós mesmos. A nossa força está na glória e no poder de Deus. Esse é o nosso erro. Olhe para cá, você está com problema. Quem está com problema? Você está com problema? Você está com problema. Você não tem como resolver. Você não tem como ir lá no hospital ajudar a pessoa que você gosta. Você não tem como fazer o que pode ser feito na vida de alguém. A situação de algumas pessoas está muito difícil. Você já se sentiu com as mãos amarradas? Já se sentiu com as mãos atadas sem poder ajudar uma pessoa? Sem poder fazer nada por uma pessoa? Olhe para cá. É como Pedro e João disseram na entrada do templo Formosa: não temos ouro, não temos prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levante e ande. Ei, ele andou. O texto diz que ele pega o paralítico pela mão e ele de um salto entra no templo glorificando a Deus. A sua força não está em você. Não meça o tamanho do problema pela força que você tem, porque se você medir pela força que você tem, você já perdeu. Porque nós somos pequenos diante do mundo, nós somos insignificantes diante do mundo, mas quando nós dobramos os nossos joelhos, nós movemos o sobrenatural que está sobre o exército de Senaqueribe, sobre o exército da Síria. Quem me entende diz amém. Então não é o tamanho, o seu tamanho, é o tamanho do exército a quem você serve. Você tem noção disso? Você tem noção que o mar vermelho, que o mar se abriu, porque Moisés estava capitaneando o seu povo? Você tem noção que o sol parou? Deixa eu dizer que o sol parou, não vou explicar que foi a terra que parou. Não, o sol parou. Você tem noção que o sol parou porque Josué pediu, porque enquanto o sol estava alto, Israel vencia a peleja. Você acredita nisso?
Você acredita que o Senhor trouxe a ressurreição aos mortos e entregou a seus familiares? Você acredita que o Senhor fez com que pessoas enfermas ficassem de pé e saíssem e fossem curadas? O poder de Deus está à disposição dos seus discípulos. Marcos capítulo 16, ele diz: vocês pegarão em serpentes e elas não lhes farão mal nenhum. Vocês comerão coisa mortífera e não farão mal nenhum. Aleluia! Vocês curarão os enfermos e expulsarão os demônios. Esses sinais seguirão aos que creem. Você tem que ter consciência disso. Você tem que ter consciência do poder que tem o seu quarto com a porta fechada e você de joelho no chão. E te cantarabás. Você tem que ter noção de que sua oração em espírito, seja no ônibus, seja andando no trabalho, seja onde for, é suficientemente poderosa para arrancar os seus inimigos, para destruir e destronar Satanás e reescrever histórias. Até onde você pode ir com essa força? Ei, olhe para cá. Até onde você pode ir com essa força? Eu não posso fazer nada. Ótimo, é aí o terreno principal onde Deus vai agir. Mateus capítulo 28, verso 18, você está comigo? Diga amém. Amém. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Amém. Primeira coisa, Jesus é a sua prioridade. Jesus é a sua prioridade, diga amém. Você tem consciência da sua vocação. Posso ouvir um amém? Então você não é crente de banco não, meu irmão. Você é uma bomba de Jeová. Posso ouvir um amém? Ah, vou fazer isso. Ei, espera aí, eu vou orar. As pessoas não se assustam mais quando eles dizem assim: ei, eu vou orar. Quando o crente diz, eu vou orar, alguma coisa vai acontecer, diga amém. Um crente do movimento chega para você e diz: você acredita que Deus fala? Quando um crente do movimento fala isso, você se arrepia todo e diz: fale não, porque vem decreto de Deus aí. Por fim, mas não menos importante, é a última parábola. O valor do discipulado está na sua essência. O valor do discipulado não está em quantas Bíblias eu tenho. O valor do discipulado não está em quantos livros eu li ou leio. O valor do discipulado não está em quantas línguas eu traduzo a Bíblia ou leio a Bíblia. O valor do discipulado está na sua essência. Essa tem sido a nossa briga. Olhe para cá, a sua essência, a minha essência. Nós temos lutado desde que nós entendemos o processo do discipulado. Nós entendemos que a sua essência define o que você é e qual é o seu valor. É a sua essência. A sua essência é quem determina se você atrai ou repele. A sua essência é o que determina se você é agradável ou desagradável, se você é um instrumento ou se você afasta, se você é Jonas ou se você é Paulo. É a sua essência. E vai muito além, olhe para cá, e vai muito além do simples fato de evangelizar pessoas. Fala do fato do seu relacionamento com Deus. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais o meu rosto reflete a sua glória. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais a graça de Deus se manifesta na minha vida, porque a minha missão é ser discípulo. Você pode nunca subir em um altar e pregar. Você pode nunca subir em grandes palcos ou palanques e cantar ou proferir mensagens. Mas a sua vida pode ser mais impactante do que de alguns pastores que vivem por aí. Porque a sua essência, jovem, é a sua essência. Minhas irmãs, é a sua essência. Seu alinhamento com Deus marca a sua presença. Não é o seu status social,
não é o seu cargo na igreja, é o seu alinhamento com Deus. Mateus capítulo de número 26. Já peço os meninos do louvor para subirem aqui. Já vou caminhar para o fim. Mateus capítulo 26, abra lá junto comigo. Versículo de número 69. Mateus 26, 69. Você achou? Diga amém. Amém. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali: ele estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou com juramento: não conheço este homem. Pouco depois, aproximaram que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você é um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Pedro tentando de todo jeito, olhe para cá, não parecer um discípulo. Mas se você caminha com Jesus, não tem como esconder isso, porque a sua essência é resultado do seu alinhamento com Jesus. Não é o resultado da sua roupa, não é o resultado do seu vocabulário, é a graça que a sua vida passa a exalar. Aquela graça que você recebe de manhãzinha de joelho no seu devocional. A graça que você recebe como o orvalho de Hebron que desce sobre sua cabeça nos seus momentos de intimidade com o seu Senhor. Quem não tem paz com Deus, não tem paz consigo mesmo e não tem paz com ninguém. Você pode estar na igreja, você pode ser calejado de igreja. Se você não tem relacionamento com Jesus, a sua vida vai mostrar isso. A sua essência é o seu cartão de visita. São seus valores, é sua vida. Você não precisa se exibir para ser discípulo. Olhe para cá. Porque o sal, ele não é visto na comida. A única vez que você vê o sal é quando você coloca. Mas quando você prova o sal, prova a comida, olhe para cá, você sabe, o sal está ali. Se não tiver sal, a comida não tem graça. Olhe para cá, se o sal perder a sua essência, ele não serve mais para nada. Fique de pé aí agora. Sabe qual é a sua missão? Sua missão é se conectar com Jesus. Sua missão é ser um galho preso ao tronco principal, que é Jesus. E se você chegou aqui hoje achando que a carteira de membro é suficiente, achando que frequentar o culto do domingo é suficiente, e ainda não tem esses pontos que nós compartilhamos aqui, ei, olhe para cá, recalcule a sua rota, faça os cálculos da construção novamente. Ainda há tempo. E se você chegou aqui hoje e deseja ser esse discípulo, para que a sua vida faça a diferença na vida de outras pessoas, mas sobretudo para que a vida de Deus faça diferença na sua, eu te convido a aceitar Jesus hoje aqui. Eu te convido a entregar a vida a Jesus aqui hoje. Curve sua cabeça e feche seus olhos.